Você está prestes a ouvir uma história onde cada verdade tem um preço, e algumas não deveriam jamais ser descobertas. Eu sou Bianca Ferreira, curadora das histórias do canal Locra, e hoje te convido a mergulhar em Herança de Sombras. Em Babylon, a magia é tão comum quanto matemática, e 2 vezes mais perigosa nas mãos erradas. Neste lugar onde o extraordinário é rotina e uma única palavra pode destruir, Elian Thorne é jogado no olho do furacão. Após a morte de seus pais, ele é forçado a viver com o avô que mal conhece. Mas nada é como ele imaginava. As confusões começam rápido, e segredos ainda maiores começam a se revelar. As visões começaram. As sombras se movem. E a guerra já começou, mesmo que ninguém fale sobre ela. Você teria coragem de escolher a verdade, mesmo que ela te destruísse. Horas depois, Sullivan, Calista e Elian seguiam por uma estrada estreita que serpenteava por entre as montanhas, engolida por uma floresta tão densa que parecia sussurrar segredos entre as folhas. As árvores, antigas e retorcidas, curvavam-se sobre o caminho como sentinelas adormecidas, seus galhos entrelaçados formando um teto vivo que filtrava a luz em faíscas esverdeadas. O mundo parecia conter o fôlego. No fim da trilha, como um segredo esculpido pela própria terra, erguia-se o Hospital Arcádia, uma estrutura que não fora construída, mas extraída do coração das montanhas. Era como se a pedra tivesse sido convencida, e não forçada, a ceder. Suas torres irregulares, talhadas em rocha viva, subiam como raízes invertidas, cobertas de musgo encantado que brilhava fracamente sob o cair da tarde, como se a montanha tivesse veias e respirasse. Ali não havia o som agudo de aparelhos, nem o bip monótono de monitores. Em vez disso, os corredores reverberavam com murmúrios de feitiços curativos, estalos de poções em ebulição e o canto grave das fadas noturnas que habitavam as frestas mais altas da cúpula. O saguão principal ainda carregava os traços de sua origem ancestral, uma antiga catedral de dor e devoção, agora revestida por feitiços de cura. O teto desaparecia em uma escuridão insondável, onde nem mesmo as luzes mágicas ousavam subir. Vitrais lascados tingiam o chão com manchas de vermelho e verde, como memórias estilhaçadas. As colunas de mármore negro pareciam pulsar com um ritmo imperceptível, como se o hospital inteiro fosse um corpo vivo, cansado, mas ainda lutando. Elian parou à entrada, os ombros enrijecidos. Era sua primeira vez em contato com o mundo oculto em estado bruto. Babylon, com todo o seu mistério, parecia domesticada comparada àquilo. Ali, o véu havia sido rasgado. E o que estava do outro lado não era bonito. As cadeiras de espera estalavam sob o peso de figuras que pareciam ter escapado de um pesadelo coletivo. Um homem de olhos líquidos, escorrendo como cera quente pelo rosto. Uma mulher com 2 bocas, uma no rosto, outra no pescoço, e esta última recitava preces num idioma que fazia o ar vibrar e os ossos arrepiarem. Uma criança translúcida apertava contra o peito uma boneca de carne crua. Seu pequeno tórax transparente exibia um coração palpitante como um beija-flor preso numa garrafa. Elian sentiu as pernas hesitarem. Cada sombra parecia viva. E armada. Eles são médicos? Arriscou, a voz engasgando no próprio espanto. Médicos? Calista arqueou uma sobrancelha, com um meio sorriso que não alcançava os olhos. Isso aqui é Arcádia. Aqui, eles são curandeiros. A distinção era mais do que semântica. Os curandeiros não vestiam jalecos, mas túnicas de um verde luminescente bordadas com símbolos antigos que dançavam à luz, representações de energia vital em fluxo. No ombro esquerdo, cada um carregava um brasão distinto, um dragão em chamas, um coração dividido, uma chama oscilante. Símbolos antigos, com significados que ninguém ousava mais traduzir. Muitos eram Anacel, seres de olhos prateados e presença etérea, cuja idade era desconhecida até por eles mesmos. Alguns eram centauros, silenciosos, sábios, com olhos que viam através da carne e até da mentira. Outros, Morvins, criaturas peludas e miúdas, com dedos ágeis e dons raros para poções que atuavam sobre a alma antes do corpo. As enfermeiras, todas elfas negras, não estavam ali por acaso. Séculos antes, uma linhagem inteira fora acolhida por Arcádia durante o exílio. Desde então, suas descendentes serviam em voto silencioso. Graciosas e imponentes, trajavam túnicas azul claro com bordados em verde escuro, encantadas para repelir energia negativa e brilhar à noite, guiando os delirantes pelo escuro. No balcão, Sullivan tamborilava os dedos com impaciência. O charme habitual escoara de seu rosto, substituído por algo austero e implacável.
O atendente era uma criatura viscosa, de pele brilhosa como óleo e cabelos amarelo-limão que se agitavam por conta própria. Mascava algo que exalava cheiro de pólvora e hortelã podre, enquanto passava as garras sobre uma lista encantada que sussurrava nomes em voz baixa. Safira Ataraquisia, disse Sullivan. Foi trazida esta manhã. O atendente não olhou para cima. Primeiro andar. Enfermaria Rui Lafuerte. Segunda porta à direita. Próximo. Enquanto caminhavam, Elian fixou os olhos em uma placa polida em ouro. Fundado em 1274, após a primeira peste do espírito que assolou o reino de Bruma Celeste. Arcádia nasceu de um presságio, uma visão coletiva dos guardiões da neblina, seres de luz incorpórea. Os primeiros curandeiros esculpiram este santuário na montanha de Sarentar, onde a dor e o milagre compartilham a mesma respiração. O corredor cheirava a enxofre e ervas queimadas, com um fundo metálico que lembrava sangue seco. As paredes pareciam respirar sob a luz, como se a própria pedra lutasse para permanecer unida. Um grito irrompeu atrás de uma porta. Humano. Curto. Ninguém se virou. No lugar de máquinas, Arcádia se valia de artefatos arcanotécnicos. Espelhos diagnósticos, que refletiam o interior do paciente, não ossos, mas medos. Runas suspensas flutuavam em círculos, desenhando doenças no ar. Bacias da memória borbulhavam com os últimos momentos antes de um trauma. As camas levitavam, ajustando-se ao corpo com cantos que mudavam conforme o estado da alma. Diante de uma escadaria de ônix, escavada em espiral perfeita, Sullivan parou. Um de cada vez. Disse, sem encará-los. Ela já aguentou demais. Elian assentiu, embora seu estômago tivesse protestado com um nó apertado. Fechou os olhos. Respirou fundo, tentando ancorar-se em algo que não tremesse por dentro. Cada passo em direção à porta parecia um desafio ao próprio tecido da realidade, como se um pensamento errado, um sussurro apenas, pudesse romper o mundo e trazer à tona horrores escondidos. E ferir pessoas boas. Pessoas como Safira. Parou diante da porta. Os dedos trêmulos hesitaram na maçaneta fria, onde vestígios de magia antiga ainda pulsavam como um coração silencioso. E então, entrou. Assim que cruzou o limiar, uma onda de calor o envolveu, como o sopro morno de uma estufa tropical. O ar ali era denso, carregado com um perfume inebriante, um amálgama de eucalipto, camomila, jasmim e morango silvestre, equilibrado de modo impossível pela alquimia dos feitiços. O encantamento de proteção que envolvia o quarto cintilava em fios dourados que serpenteavam pelas paredes e pelo teto, como uma teia tecida por uma aranha de luz e compaixão. A meia luz azulada das lamparinas refletia no chão de pedra cinzenta, fragmentando-se como cristal sob os pés. Ao lado de uma mesa repleta de aparelhos encantados, uma elfa negra preenchia calmamente uma prancheta de pergaminho flutuante. Sua pele era da cor rica do chocolate amargo. Os cabelos longos e bem cuidados desciam em ondas lustrosas pelas costas. Usava vestes azul claras com bordados em verde escuro, distintas das túnicas dos curandeiros tradicionais, mas com uma elegância silenciosa que impunha respeito. Seus olhos, estreitos e horizontais, como os de um felino, brilhavam em âmbar profundo. Observavam-no de relance, mas sem julgamento. Apenas com a curiosidade contida de quem está acostumado a testemunhar o limiar entre a vida e a morte. Perto da janela envidraçada, onde o mundo se abria para montanhas envoltas em névoa, estava Safira. Mas não a Safira que Elian conhecia. Apesar de carregar o sangue dos vampiros, e toda a sombra milenar que essa linhagem lançava sobre os contos humanos, havia algo nela que contrariava todos os mitos. Seus traços delicados, a estatura quase infantil, a palidez permanente, tudo nela lembrava uma boneca arrancada de um sonho antigo. Um espírito doce, uma centelha de calor em meio à noite gelada. Ela era o tipo de presença que desarmava até os corações mais enrijecidos. Sempre cercada de colegas, risos e abraços espontâneos, como se fosse um talismã vivo, uma lembrança do que o mundo mágico podia ser quando não estava com medo. Agora, jazia imóvel. Pequena demais para uma cama grande demais, engolida por lençóis encantados que mudavam de cor ao ritmo de sua respiração fraca. Metade do rosto coberta por bandagens luminescentes, que pulsavam com uma luz inquieta, contendo sob a pele a magia envenenada que ainda se debatia como um monstro amordaçado. O único olho visível, de um rosado etéreo, fixava-se nele com algo infinitamente mais devastador do que dor ou medo. Esperança quebrada. Até os cabelos haviam mudado. Onde antes havia o preto profundo da noite, agora havia um ruivo desbotado,
como se até a cor tivesse desistido de resistir. Elian sentiu o coração se apertar, como se algo dentro dele gritasse sem voz. Aproximou-se devagar, como quem atravessa os escombros de um templo em ruínas. Parou ao lado da cama, os punhos cerrados, a garganta presa em um nó sufocante. O único som era o bip suave de um monitor mágico, marcando o tempo entre os batimentos da culpa. Elian? Sussurrou Safira, e sua voz soou como um sino rachado, fraca, mas ainda bela. Um sorriso apagado tocou seus lábios rachados. Ele não respondeu. Queria sorrir, queria dizer que tudo ficaria bem. Mas era como tentar respirar sob a água. Deu mais um passo, e o chão pareceu tremer sob seus pés. Eu vi tudo, disse, finalmente, com voz rouca, cortada por farpas internas. Vi você no chão, o sangue, a dor. Safira não se encolheu. Sua expressão permaneceu serena, como a de quem entende as regras do jogo antes mesmo de ser convidada a jogar. O diretor me contou sobre a visão. A conexão, murmurou. Você estava ligada à criatura, não é? Elian assentiu, os olhos fixos nos lençóis. Mas a verdade mais cruel ainda não havia sido dita. Eu era a criatura. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era espesso, suspenso, como se o próprio tempo prendesse a respiração. Safira o encarou. E não viu um monstro. Viu um garoto em guerra com si mesmo. Viu a coragem em ruínas, o medo que os adultos fingem não reconhecer. Não, disse ela, e sua voz cortou o silêncio como uma lâmina suave. Você não era aquela criatura. Ele tremeu. As mãos cerradas, os olhos úmidos. Odiava estar quebrado diante de alguém. Mas estava. E isso o tornava real. Mas eu senti tudo, cada passo, cada mordida. Como se eu tivesse feito aquilo. Safira levantou a mão, pálida, ferida, mas firme, e pousou-a sobre a dele. O calor era leve, mas presente. Vivo. E mesmo assim, você correu para me salvar, murmurou. Você avisou. Você lutou. Se fosse mesmo você, se essa coisa em você quisesse me destruir, por que estaria aqui agora? Por que teria chorado por mim? Elian engoliu a seco. As palavras o traíam. Tudo o que sentia era um abismo. Escute, disse ela com voz doce, mas firme, como uma ordem silenciosa ao universo. Há algo em você, Elian. Algo que nem mesmo o diretor entende. Talvez sim, exista uma conexão com essa criatura. Mas isso não o define. As lágrimas vinham, mas ele ainda resistia. O mundo parecia pender por um fio. Não deixe que o medo dite quem você é. Não aceite o que o mundo tenta fazer de você. Por um instante, o quarto pareceu respirar com eles. As luzes tornaram-se mais quentes. As cortinas deixaram de lamentar com o vento. O feitiço ao redor de Safira brilhou mais forte, como se a magia também quisesse ouvi-la. Elian ergueu os olhos. Ainda havia escuridão. Ainda havia dúvida. Mas, em meio a tudo, algo brilhava. Coragem. Do lado de fora do quarto, Calista mantinha-se encostada à parede de pedra viva, os braços cruzados com rigidez ensaiada, mas os olhos, astutos e famintos, não deixavam escapar nada. O corredor do Hospital Arcádia sussurrava segredos nas sombras, e foi ali, entre o silêncio irregular das tochas encantadas, que ela os viu. O diretor Sullivan surgiu primeiro, e mesmo à distância, Calista sentiu o peso que ele arrastava. A altivez que costumava envolver cada passo dele, aquela confiança despreocupada de quem flerta com o impossível, estava ausente. Em seu lugar, havia uma curvatura sutil nos ombros, como se o tempo ou os fantasmas de seus próprios erros o tivessem dobrado. Suas vestes estavam desalinhadas, e sob os olhos fundos, formavam-se olheiras como hematomas antigos, não do corpo, mas da alma. Atrás dele, 3 figuras marchavam. E o hospital pareceu prender a respiração. 2 homens vieram logo depois, ou o que se poderia presumir serem homens. Altos, esguios e envoltos em armaduras negras reluzentes, fundidas com mitril puro, um metal lendário, tão leve quanto névoa de inverno, mas com a resistência da casca de um dragão ancião. Os capacetes, completamente lisos, não possuíam brasão, nem fendas para olhos, apenas uma estreita linha curva, por onde fluía uma luz pálida e gélida, semelhante à de criaturas do fundo do oceano. Moviam-se como marionetes de guerra, sem pressa, sem falha, sem humanidade. Jaegers. O nome soou dentro da mente de Calista como o estalar de uma tranca mágica. Eles não precisavam de apresentação. Onde os Jaegers passavam, seguiam decretos, capturas e silêncios eternos. Guerreiros sem rosto,
sem passado, sem compaixão. Mãos do conselho, olhos do inominável. Mas foi a terceira figura que fez o coração de Calista falhar uma batida. Ela surgiu por último, e ainda assim, era como se conduzisse todos. Alta, esguia, envolta por uma capa carmesim feita de um tecido tão antigo e encantado que parecia resistir à própria passagem do tempo. A bainha roçava o chão, mas não fazia som, como se até o mármore, em reverência ou temor, se recusasse a tocá-la. Os fios dourados entrelaçados na capa cintilavam com uma vida própria, bordados em padrões arcanos que Calista reconheceu, mas não ousou nomear. A mulher trazia o rosto oculto por um véu de ouro cintilante, que escondia seus olhos, mas deixava transparecer algo mais perigoso, a certeza. Ela caminhava como quem já conhecia o fim da história. E Calista soube. Soube no instante em que os fios da capa se agitaram contra o vento que não havia. Uma aedo. Enquanto o parlamento empunhava as rodam, legisladores de palavra imutável, o ministério enviava as aedos. Elas não falavam com o povo. Não negociavam. Não se anunciavam. Elas apareciam. E quando apareciam, alguém desaparecia. As aedos não tinham nomes. Não mantinham famílias. Não sorriam nem choravam. Eram escolhidas entre as mais hábeis feiticeiras da geração, arrancadas do mundo comum e moldadas no silêncio cruel das Torres Vermelhas. Elas eram a resposta final. A punição sem júri. A voz implacável da justiça velha, que não hesitava nem recuava. A capa que usavam, de tecido carmesim banhado em feitiços do tempo antigo, bordada por fios de ouro encantado que só podiam ser tecidos durante eclipses mágicos, não era apenas um uniforme. Era um juramento vivo com a ordem. Aquela que o vestia tinha renunciado ao próprio rosto, à sua história, ao direito de ser reconhecida pelo mundo. Tornava-se algo diferente. Algo necessário. Calista sentiu um calafrio escorrer por dentro do peito. Um aperto invisível, sufocante, que nenhum feitiço de proteção aliviava. O véu da mulher brilhou levemente sob a luz instável de uma tocha, e ela desapareceu com os outros numa sala isolada, cujas portas se fecharam com um sussurro grave, como uma sentença murmurada no ouvido do mundo. Calista engoliu seco, murmurando para si. Ótimo. Que assim seja. Não nos contém nada, como sempre. Com mãos ligeiramente trêmulas, ela enfiou os dedos no bolso do casaco e retirou um pequeno brinco de cristal azul acinzentado, finamente lapidado como um fragmento de céu congelado. Encostou-o à orelha. O feitiço o fixou instantaneamente, sem precisar de furo. O cristal emitiu um brilho tênue e pulsante. Ela sussurrou, com um meio sorriso. Vamos ver se o diretor pôs mesmo feitiço de imperturbabilidade nas portas. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Mas logo as vozes começaram a surgir, claras como se estivessem sussurrando bem ao lado de seu ouvido. Calista se endireitou de surpresa. A ligação mágica havia funcionado. A voz de Sullivan soava tensa, arranhada por preocupação contida. Vasculhamos toda a área. Não encontramos traços da criatura. Sumiu depois do ataque à garota. Mas eles não seriam tão descuidados a ponto de enviar uma aberração dessas para dentro de Babylon sem intenção. Talvez para vigiar, murmurou Sullivan, o tom carregado de raiva silenciosa. Eles ainda estão tateando no escuro. Não sabem quem está conosco e quem não está. E eu não estava por perto naquela noite. Tive que ir ao mundo oculto. Mas se Safira não estivesse ali, a criatura teria tido muito mais tempo para espionar. Ela pagou um preço alto. Respondeu a mulher da capa vermelha, com uma frieza que arrepiou Calista. Mesmo sem saber. Houve um silêncio pesado. E então, o seu neto. A mulher recomeçou. Ele realmente diz que viu tudo acontecer? Viu, disse Sullivan, pausado. Pelos olhos da criatura. Calista engoliu em seco, o cristal vibrando levemente em sua pele. Há algo estranho nesse menino. Continuou a véu rubro. Todos sabemos. As palavras encheram a sala com uma pressão insuportável. Calista levou a mão ao peito. Era como se o próprio castelo tivesse prendido a respiração. Cuidado com as palavras. Rosnou Sullivan, agora com voz baixa e cortante. Não estou acusando. Só colocando as cartas na mesa. E se ele estiver sendo possuído? O ar da enfermaria pareceu pesar até no ouvido de Calista. A tensão tornou-se sufocante, como se um encantamento de gravidade estivesse tentando esmagar tudo ao redor. Sullivan respondeu com voz cavernosa. Se isso fosse verdade, não poderíamos contar. Não ainda. Mas Sullivan, eu disse que não. Sua voz estava firme agora. E se eu falasse, o que diria?
Que há uma seita secreta, adoradora de um lunático ancestral feito de pura escuridão, tramando o retorno de um demônio primordial. Que talvez, só talvez, meu neto seja peça-chave nessa história. Que a porra de... Ele parou. Silêncio. E então, como se o nome tivesse vida própria, Sullivan o murmurou com fúria e desespero contidos. Samael Noctis. O próprio chão pareceu estremecer. A luz do cristal oscilou violentamente, e Calista arrancou o brinco da orelha com um suspiro engasgado. O som cessou, mas o peso daquelas palavras parecia ainda pairar sobre ela, como se algo tivesse escutado. Ela se encostou à parede, o coração batendo como um alarme desgovernado. Se tudo aquilo fosse verdade, então eles estavam mais afundados do que jamais imaginara. E Elian podia estar no centro de um pesadelo que ainda não havia começado. E assim, termina mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa história te prendeu, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Conta pra gente nos comentários. O que você acha que está por trás das visões de Elian? Não esqueça de se inscrever no canal Locran e ativar o sininho para não perder nenhum episódio novo. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá, cuidado com as sombras.